Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série E, Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 3, A Presença Invisível de Jesus. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 2, A Presença Invisível do Senhor e a Palavra Profética. Quarta-feira, ler com oração Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A função da palavra profética. Vimos anteriormente a responsabilidade que pesa sobre os ombros do profeta de Deus e também que a palavra de Deus precisa gerar resultados, ou seja, cumprir o propósito para o qual foi enviada. Hoje abordaremos esse assunto à luz do Novo Testamento. Em Hebreus lemos, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Capítulo 1, do versículo 1 ao 4. No trecho, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, a palavra ser é upóstasis, que significa substância de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus. Portanto, quem tem falado conosco nestes últimos dias é o próprio Senhor Jesus, que se tornou o Espírito que dá vida. O Senhor está em nosso espírito, por isso podemos falar por ele. No livro de Mateus lemos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, capítulo 23, versículo 2. Moisés foi um profeta do Antigo Testamento, apreciado e respeitado por todo Israel. No entanto, os judeus colocaram os escribas e fariseus na mesma posição dele. A função dos escribas e fariseus não estava relacionada com profecia, mas com a prática e ensino da lei. Por isso Deus parou de falar ao povo de Israel. Em Efésios vemos uma importante função da palavra. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Capítulo 5, versículos 25 e 26. A palavra tem a função de santificar. Essa santificação é disposicional, ocorre em nosso interior, pois ainda temos coisas do velho homem, isto é, ainda temos muitos elementos da velha criação dentro de nós. Precisamos ser santificados para receber a nova criação. Isso não ocorre de uma vez por todas. Primeiramente, somos santificados por meio da regeneração, do novo nascimento. Essa é a santificação posicional. Por esse ato de fé, Deus nos tirou de uma posição comum e nos introduziu nele mesmo, ou seja, em uma posição santa. Contudo, esse processo de santificação prossegue. O apóstolo Paulo disse que Deus nos santificou em Cristo Jesus e nos chamou para ser santos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Deus nos tirou do mundo e nos colocou em Cristo, que é santo. Em Cristo temos condições de receber a santificação. A santificação disposicional ocorre mediante a lavagem de água pela palavra, que nos transforma metabolicamente.
A palavra nos renova e nos transforma interiormente. Trata-se de um metabolismo espiritual. A palavra nos apresenta a Cristo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5:27. Por isso devemos amá-la. Somos gratos ao Senhor, pois sua palavra tem sido abundante em nosso meio. Aleluia! Quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo se alegrou, pois eles acolheram a palavra que ouviram dele. A palavra que o apóstolo fala é a palavra profética. Nesta carta vemos que os tessalonicenses receberam a palavra não como palavra de homens, mas de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13. Precisamos crer que o falar profético é o falar de Deus. Se crermos nisso, a palavra operará eficazmente em nós. Portanto, quem crê, recebe e a palavra operará eficazmente na pessoa. Às vezes ouvimos a palavra, mas ela não opera eficazmente em nós. Por quê? Porque ainda nos falta fé. Precisamos crer. Paulo também diz: agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Romanos 16:26. O mandamento de Deus é uma ordem, e uma ordem deve ser cumprida. Por isso a palavra deve ser cumprida. Quando recebemos a palavra profética e a praticamos com fé e simplicidade, ela opera eficazmente em nós. Em Romanos lemos: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, capítulo 10, versículo 8. Precisamos encher-nos da palavra. No PAC, os coportores dinâmicos têm uma atividade denominada imersão na palavra, que tem por objetivo enchê-los da palavra profética. Eles sabem que, ao sair às ruas, enfrentarão muitas adversidades. Por isso precisam da palavra, precisam estar com o tanque cheio. A palavra é nosso combustível. Aleluia! Quando os comportores abrem a boca, a palavra sai como água, suprindo a sede espiritual das pessoas. Precisamos seguir esse exemplo. Devemos aprofundar-nos na palavra profética e pregar o Evangelho. Pergunta de hoje: como ocorre a santificação disposicional? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.